Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadilhac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024. Em linha com o esperado, o relatório trimestral de inflação veio com tom hawkish, falando mais duro no sentido de mais juros. O destaque foi para alta para 3,5% na projeção de IPCA no segundo trimestre de 2026, que passa a ser o horizonte relevante nas próximas reuniões. E como a expectativa para fim de 2026 está em 3,3%, a reancoragem para a meta está prevista para 2027. Com relação à atividade, o Banco Central revisou a projeção de PIB desse ano de 2,3% para 3,2%, refletindo a revisão relevante do hiato do produto mais apertado. Juntando aqui todos aqueles outros desafios que a gente vem destrinchando, hoje esse cenário já conversa com uma Selic terminal de pelo menos 12%, que inclusive é a nossa estimativa. O único ponto curioso foi que, de acordo com o presidente do BC, Campos Neto, eles nem consideraram uma alta inicial de 0,50 na última reunião. Mas bom, aí não teve jeito, os DIs curtos e médios subiram mais de 10 pontos. Por outro lado, China segue ajudando. Depois das medidas de estímulos anunciadas no começo da semana, o governo chinês interpretou que ainda era insuficiente. Agora eles estão considerando injetar até 1 trilhão de yuans para ajudar grandes credores. A ideia é o financiamento vir via emissão de títulos especiais e dar mais suporte à economia, que está em dificuldades e se distanciando da meta de crescimento de 5%. Ainda é cedo para saber se essas medidas promoverão uma mudança estrutural no país, mas certamente são medidas na direção correta. Como temos visto, isso tem sido positivo para os mercados, principalmente pelos ativos mais dependentes da demanda chinesa, como é o nosso caso. Na bolsa, em linha com a valorização do minério de ferro, Vale subiu 6% e puxou a alta de mais de 1% do Ibovespa, que recuperou os 133 mil pontos, e poderia ter sido bem mais se não fosse a forte desvalorização da Petrobras. A petrolífera sentiu a notícia de que a Arábia Saudita, maior exportadora do mundo, está se preparando para abandonar sua meta de preço, não oficial, de $100 o barril. Eles estão se preparando para aumentar a produção, mais oferta, preços mais baixos. Na moeda, China ajudando e juros mais altos, aumentando o diferencial, foi bem recebido. O real valorizou mais de 0,5% contra o dólar e fechou em 5,44. E aqui, o gostinho também foi de que poderia ter sido mais. O risco fiscal continua demandando cautela e limitando a valorização do real, mas juros significa uma piora na dívida. Nos Estados Unidos, o dia foi de maior apetite por riscos. Os indicadores mostraram que a economia americana segue resiliente, sem risco de recessão. Começando pela leitura final do PIB do segundo trimestre, como era esperado, não tivemos novidade. Realmente cresceu 3%, mas tivemos uma revisão no primeiro TRI, de 1,4% para 1,6%. Dando continuidade, os pedidos de auxílio-desemprego caíram ao menor nível dos últimos 4 meses na semana passada, e as encomendas de bens duráveis, que vinham de uma alta de 10%, se mantiveram estáveis em agosto. Era esperado uma queda de mais de 2,5%. É verdade que as vendas pendentes de imóvel vieram mais fracas. A habitação por lá segue sendo um desafio, mas até aqui tivemos boas novas. De acordo com uma pesquisa da Freddie Mac, as taxas hipotecárias caíram para o menor nível em 2 anos. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse em entrevista que a queda nos custos de moradia permitirá uma inflação na meta de 2%. A última vez que o mercado estava com uma narrativa de Goldilocks não deu muito certo, e ainda é cedo para dizer isso, mas pelo menos ontem tivemos esse déjà vu, economia crescendo e sem pressões inflacionárias. As bolsas de Nova York todas subiram, e o S&P e o ouro renovaram recordes de fechamento. Nos juros, a fala do presidente do Fed, Jeremy Powell, acabou sendo um não evento. Os treasuries avançaram e foram perdendo tração ao longo da curva. Para hoje, a agenda é bem movimentada. Começando pelo Brasil, teremos nossos dados de mercado de trabalho de agosto. Projetamos uma criação líquida de 220 mil vagas para o CAGED, conversando com uma taxa de desemprego estável tanto no principal como feitos os ajustes sazonais em 6,8% e 6,7% respectivamente. Esses são mais números consistentes com pleno emprego e abaixo da Nairu, ou seja, potencialmente inflacionário. Pensando em inflação, vale também ficar de olho na definição da bandeira tarifária da energia elétrica
elétrica pela ANEEL. Podemos ver uma elevação para a vermelha patamar 2 em outubro. Além disso, o Banco Central divulga os números de crédito, também de agosto. Como o próprio diretor do BC, Diogo Guilhem, comentou ontem, o mercado de crédito voltou a mostrar tração. Esperamos uma nova aceleração puxada pelos recursos livres. Nos Estados Unidos, o principal indicador é o deflator do PCI de agosto, essa que é a medida preferida do Fed para monitorar a inflação. Na margem, a expectativa é de uma alta de 0,1% no geral e de 0,2% no núcleo. Caso esses números se confirmem, a variação anual deve ter uma ligeira alta devido ao efeito base, crescimento dos salários e ao maior volume de horas trabalhadas. Ainda assim, devem ficar em 2,3% e 2,7% respectivamente. O processo desinflacionário continua. E aqui é importante acompanhar também a evolução dos gastos e da renda das famílias, que seguem fortes. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!